um dos nossos valores, talvez o mais central dele para a nossa igreja, é que nós somos uma igreja centrada na palavra. Então a gente podia ficar até amanhã aqui, não podia não? Isso, eu prometo que eu vou fingir que eu acredito. Nesse ímpeto, mas eu entendo bem o cansaço, o calor, amanhã tudo recomeça, mas sério mesmo, se você não tiver cheio do nosso Deus, na sua vida particular, alimentado pela palavra, sua semana não vai ser lá muito produtiva naquilo que interessa. Então, me ajuda que eu ajudo vocês e a gente tem esse momento gostoso. Mateus capítulo 6, abra comigo por favor. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 6 dentro da nossa série de mensagens contra fluxo. E nós vamos ler uma porção um pouquinho maior do que as outras que lemos durante esses dias. Nós vamos do verso 19 até o verso 34. Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 34. Se você achou, diz aí, achei. Se você está abrindo, fala, peraí. Ok, se você está sem a Bíblia em alguma das formas, você pode acompanhar aqui com a gente também, mas fortaleça e acompanhe com atenção, por favor. Diz assim a palavra do Senhor a nós: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero pedir que você leia comigo mais uma vez o versículo 33, e a gente pode ler junto aqui na televisão. Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento, que não seja as nossas preocupações, o calor, o amanhã, ou qualquer coisa tomar a nossa atenção mais do que a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e a aplicar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Somos Teu povo, comprado pelo sangue de Cristo Jesus, salvos pela graça, diante do Deus que proporcionou tudo isso para a gente, Pai. E o nosso objetivo maior, acima de todos, é ouvirmos a Tua voz nesse momento.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, se você fizer, pensar aí, pensa com você mesmo, faz esse exercício. 3 coisas, 3 motivos que são capazes de tirar a sua noite de sono. 3 motivos que tiram a sua paz. Pensa aí, em 3 segundos. Quais seriam esses motivos? Sabe aquilo que faz você revirar a noite no travesseiro, a preocupação e tudo mais? Pensou? 3 coisas pelo menos? Sim? Pensamos? Vamos ser honestos. Dessas 3 coisas, preocupações financeiras estão envolvidas? Se você tem aí, levanta a sua mão, por favor. Eu sou o primeiro aqui. Ok, todo mundo. Já percebeu que é impossível a gente passar por essa vida sem ter alguma preocupação com coisas financeiras? Isso é comum demais. Faz parte do nosso dia, faz parte do nosso mês. Se você recebe no começo do mês, o fim do mês é quase um terror. Ou se é o contrário, você recebe no final do mês, é o inverso, né? Aquela coisa ali, o meio do mês ali, fica aquela coisa meio conturbada, e você começa a olhar para a conta e para o boleto e para a sua vontade, e vira aquela confusão toda na nossa mente. Nós temos alguns irmãos, né, empreendedores aqui. Se é o seu caso, você sabe bem que começa a vir os funcionários, as contas, consumo, enfim. É praticamente impossível a gente não ter esse tipo de preocupação. E se a gente for elencar alguns motivos que fazem essa ser uma das coisas que tiram a nossa noite de sono relacionado às nossas finanças, a gente tem pelo menos 3 motivos básicos. O primeiro deles é a ilusão da ostentação. Porque a gente é bombardeado o dia todo, por todos os meios, com o senso maior do ter e do conquistar. Parece que se a gente não conquista um apartamento todo mês, a gente é dos piores, né? Se a gente não tem a melhor coisa do ano, o melhor celular, o iPhone 29 Pro Max X Turbo, a gente está fora daquilo que está acontecendo, e aí a gente se vê cobrado a conseguir gerir as nossas finanças, cuidar da nossa casa, cumprir com os compromissos e alcançar o padrão daquilo que parece ser um padrão para a gente. O segundo motivo tem a ver com isso, que é a ilusão da alta performance financeira. Porque além de você pagar as suas contas, sustentar a tua casa, ter o melhor do que parece ter aí, e você ainda não tem pelo menos uns 2 ou 3 fundos de investimento bombando no seu dia, aí parece que, de novo, você está muito aquém do que todos vivem hoje. E, obviamente, isso não é problema nenhum. Se você pode ter seus meios aí de investimento, de ter aquela renda extra, sua segurança, isso é ótimo. Mas quando isso não é o ápice da sua conta, também não significa que você precisa ser um frustrado ou que você está na berlinda financeira. E o terceiro motivo tem a ver com a nossa fé. Porque, meus irmãos, nós somos muitas vezes capazes de crer que Deus tem o poder e a capacidade de levantar mortos, de mover montanhas, de abrir o mar no meio, de usar uma mula para falar com um homem, de levar Cristo para a cruz e Ele morrer, ser colocado na tumba, ressuscitar entre os mortos e ir aos céus. A gente acredita em tudo isso, mas dificilmente a gente tem a mesma fé para entender que o nosso Deus é o Deus que provê tudo aquilo que a gente precisa, para que a gente tenha uma vida relativamente atendida nas suas necessidades. Concordam comigo? Porque às vezes, e eu já conversei com pessoas que viveram essa experiência, de ter recebido um diagnóstico de câncer, e dizer assim, Deus é fiel, e se Ele me levar para a eternidade, Ele continua sendo fiel no seu plano. Mas que quando receberam um boleto
quando receberam a notícia de uma conta a ser paga, entraram em colapso. Porque parece que aquela história do Salmo que diz que nunca se viu um justo mendigar o pão e a sua descendência perecer porque não tem um Deus provedor, parece que isso fica nas histórias ou no quadro daquilo que a gente coloca como sendo coisas que só ficaram no tempo bíblico e que não chegam até a gente hoje. Na maioria das vezes, nosso coração entra em colapso, porque na sociedade que visa o ter e o conquistar, parece que o nosso Deus não está tão atento a isso, e a gente começa a ficar morrendo de medo. Essa seleção final de Jesus no capítulo 6, ela está fechando uma série de questões que Jesus está tratando com os seus discípulos, e por dizer isso, tratando com a gente também, amém? E ele vem tratando, a princípio, do verso 1 até o verso 18, aquilo que a gente já viu, sobre questões que são particulares. O cuidado com o outro, a esmola, a atenção, a ação social, a oração e o jejum. São 3 práticas espirituais que, na verdade, estão refletindo aquela vida que a gente pode querer ou ter no palco da visão dos outros, ou então vivê-la no secreto do nosso encontro com Deus. E Jesus está tratando isso porque isso é extremamente importante. Nosso Deus é o Deus que nos encontra quando mais ninguém está vendo a gente. E Jesus já disse claramente que isso importa para Deus. Mas agora inaugura uma nova sessão, onde Jesus está demonstrando que não só aquilo que a gente vive no secreto, mas também o que a gente vive no público importa, e importa muito para Deus também. Jesus está tratando a nossa vida na esfera pública, onde a gente precisa ser visto e conviver com algumas questões que são muito importantes. E por que não falar sobre a nossa vida financeira? E se nós pudéssemos aqui, de alguma forma, resumir o que é que esse pedaço está sendo tratado por Jesus, é dizer que Jesus está tratando ansiedades do nosso cotidiano. E por isso foi que o nosso episódio, apesar de ter ficado grande, é justamente tratando sobre isso. As ansiedades que nós temos no cotidiano da nossa vida, e que muitas vezes nós não conseguimos ter coragem ou ter forças de submeter ao nosso Deus, para que a gente possa viver com mais tranquilidade, ou com o nosso coração descansado na presença de Deus. O texto como um todo, se você leu com atenção, você vai perceber que Jesus está fazendo uma série de proibições e de mandamentos também, dizendo diretamente, não façam isso, não façam aquilo e não façam a outra coisa. Mas, em lugar disso, há uma série de lições que a gente pode aprender. Por isso, eu quero olhar aqui com vocês 4 lições, para que a gente consiga enfrentar as ansiedades do nosso cotidiano. Bora entender essas lições? A primeira delas, se você puder me ajudar, diz que a primeira lição para que a gente enfrente a ansiedade do cotidiano é a segurança no eterno. Vamos juntos? Segurança. Nos primeiros versículos, Jesus começa a trazer a questão dos tesouros. Não acumulem tesouros para vocês nessa terra. E basicamente no tempo de Jesus, e isso passa um pouco depois para o tempo de Pedro e de Paulo, na cronologia bíblica, mas os tesouros eles eram definidos por algumas peças específicas. O primeiro era o próprio ouro. Como Mateus falou aqui no começo, a barra de ouro você aceitaria ainda hoje, não aceitaria não? Eu lembro de passar a parte ali da minha infância, vendo o Silvio Santos entregando barra de ouro para as pessoas, né? E eu ficava pensando, mas que miséria alguém vai fazer com a barra de ouro, né? Enfim, era parte daquilo que era considerado riqueza. A outra coisa eram joias, joias preciosas, pedras que eram tidas também como tendo alto valor de mercado. E por último, eram as vestes, as roupas que eles usavam.
Em uma época onde não tinha C&A, Lojas Marisa, Mercado Livre, Shopee e sei lá mais o que a gente encontra aí, teve uma outra loja que, depois eu falo para vocês, a Ale comprou uma camisa social para mim por R$7 na promoção. Shein, lembrei. Shein, não sei, esse é o nome aí. Em uma época em que nada disso estava lá facilitando a comercialização, a compra de produto da China ou de qualquer coisa do tipo, quem tinha roupa, e roupa com variedade para usar, era alguém que tinha muita condição para isso. Porque o mais normal era você ter uma peça de roupa. E você ia usando até que aquele negócio ficasse podre. De vários aspectos, né, do que se tinha lá. Uma vida num ambiente desértico, sem muita opção de banho e de sanidade naquele momento. Sanidade não, sanitariedade. Palavra linda, né? Você usar durante a semana aí. Os meios sanitários, para que eles tivessem ali a sua higiene o tempo todo. Quem tinha algumas peças de roupa com variedade, era alguém que de fato tinha muito dinheiro para conseguir alcançar aquilo lá. Então, dentro dessas questões de ouro, pedra e roupas, será que dá para a gente colocar segurança, firmeza em cima desses bens? O próprio Jesus já está respondendo que não. Ainda mais pelo lugar onde eles guardavam, porque não tinha banco, não tinha cofre, não era popular você ter lugares para guardar as suas riquezas. Ou eram em vasos de barro, ou então a velha maneira judaica do controle do dinheiro, que era guardar embaixo do colchão. E naquele tempo, colchão era nada mais, nada menos do que uma esteira colocada para você deitar em cima. E o costume era fazer um pequeno buraco, colocar os bens ali que davam para ser colocados, se tampava e colocava a esteira de dormir por cima. Porque se à noite um ladrão entrasse, no mínimo ele ia ter que tirar você do lugar para conseguir roubar o que você tinha ali de precioso. Pensa em você colocar toda a sua segurança, a sua tranquilidade, a sua firmeza de viver dia após dia em bens que eram absolutamente vulneráveis. Isso seria, ou é, se for o nosso caso, em colocar a segurança da nossa vida simplesmente no que a gente tem guardado no nosso banco, ou na caixinha do aplicativo como sendo o ápice da nossa segurança. É nós vivermos uma certa ditadura do medo de perder aquilo que a gente tem. Eu não sei se esse foi o seu caso, mas eu tive amigos, 2 pelo menos, que tinham vendido carros e colocado dinheiro em aplicações do Banco Master. Pensa no desespero de você ter 40, 50, 60 mil reais levados para um banco que foi simplesmente liquidado e acabou. Se o centro e a segurança da nossa vida for simplesmente os nossos bens materiais, nós estamos alimentando essa ansiedade do nosso cotidiano em ficarmos presos no medo de perdermos aquilo que vai nos dar algum significado para a nossa vida. E em contrapartida, Jesus já está dizendo: não acumulem esses tesouros para vocês. Esses que são roubados, que são enferrujados e que as traças corroem. Mas coloquem o tesouro de vocês no céu. E aí a gente se pergunta, como os discípulos devem ter perguntado, né, Jesus, como é que eu faço para conseguir abrir aí o meu banco digital celestial? Né, o banco, sei lá o quê, o Nubank Gospel, seria um Skybank nos termos americanos, né? O banco dos céus, como é que funciona isso? E Jesus já começa a ajustar o caminho do coração, porque, meus irmãos, nada mais, nada menos do que juntar tesouros nos céus, é aquilo que a gente faz nessa terra, que tem efeitos para a eternidade. Quando você pensa em algumas ações diretas, como o cuidado do outro, o exercício da misericórdia, o discipulado, uma vida de oração e intercessão, e outras dessas obras boas que nós fazemos com efeito espiritual,
Significa dizer que nós estamos cultivando hoje aquilo que nunca vai perder o seu valor. Porque Jesus já disse, esse tipo de coisa, lá no céu, não tem ferrugem, não tem traça, e não tem ladrão que roube, por exemplo, uma alma ganha para Jesus. Não tem nada nesse mundo que possa roubar uma ação de misericórdia para com outra pessoa. Então, o ajuste dos discípulos de Jesus é entender que acima do guardar os bens materiais, estão os nossos bens eternos, os nossos bens que são espirituais. Agora, num exercício direto, se a gente deixa de estar preso com o dinheiro desse mundo, e a gente começa a prender o nosso coração naquilo que vai trazer efeito para a eternidade, será que a gente vai viver morrendo de medo? Será que a gente vive com medo na insegurança? Será que a gente vai acabar, de alguma forma, enchendo o nosso coração de ansiedade para saber o preço do dólar, a taxa do investimento e tudo mais? Por outro lado, na verdade, é o extremo oposto. Porque a tristeza de quem deposita a vida no dinheiro é saber que vai passar por toda essa vida sem conseguir descansar o seu coração. E em contrapartida, a alegria e a bênção de ter a nossa segurança naquilo que é eterno e naquilo que é espiritual, é saber que quanto mais a gente produzir nesse mundo, pensando na eternidade, mais a gente vai ter alegria e descanso no nosso coração. E antes de continuar, a gente só precisa lembrar que em muitos momentos, e principalmente em ambientes políticos, esse texto é usado para de alguma forma tentar manchar ou marcar a vida de alguém que tem posses financeiras. E, no fim das contas, Jesus não está tratando com nada disso. O problema para Jesus não é você ter dinheiro. O problema para Jesus não é você ter um investimento, não é você ter uma cota de seguro residencial, não é você inclusive ser rico, de jeito nenhum. Não sei se você sabe, mas existem alguns batistas inclusive, que são milionários no estado de São Paulo, e que se juntam para cuidar de missões e sustentá-las integralmente. Deus abençoa pessoas que abençoam o reino dele. Não é problema nenhum. Se você ficar rico um dia, pelo suor honesto do seu trabalho, meu irmão, que Deus te abençoe assim. A questão de Jesus não tem nada a ver com isso. O problema para Jesus é o amor, a devoção e a segurança última da sua vida, ser o seu dinheiro. O problema é esse. E inclusive, se a gente for honesto, amar e devotar ao dinheiro, você não precisa nem ser rico, você só precisa ser ganancioso. E talvez você conheça pessoas que não são ricos, são classe média, ou a gente chamaria até de pobre, mas que têm o amor, a sua devoção totalmente dada ao dinheiro. Você nem precisa ser rico para se enquadrar no padrão negativo de Jesus, basta você ser ganancioso. Seja você alguém que ganha R$1.000 por mês, seja você alguém que ganhe R$100.000 por mês, a ganância é igual para todos os lados, só muda o nível de onde você pode chegar, e é a isso que Jesus está combatendo. Para que a gente se livre desse tipo de ansiedade do cotidiano, a gente precisa ter a nossa segurança naquilo que é eterno, em última análise, e o resto é o resto. A gente trabalha, a gente administra, a gente usufrui inclusive, não há problema, mas a gente não devota, e a gente não trata como sendo um Deus. Amém? Se você quer se ver livre das ansiedades do cotidiano, tenha a sua segurança naquilo que é eterno. Em segundo lugar, nós precisamos ajustar a visão. Vamos juntos? Ajustar. No outro bloco, Jesus continua falando a respeito dos olhos, como sendo essa janela, ou essa candeia para a nossa alma.
E, meus irmãos, o argumento de Jesus, ele é simplesmente incrível, porque na figura de linguagem do que Jesus está dizendo e está tratando para a gente, não é como se de fato nós fôssemos lidos pelos nossos olhos e aquela coisa toda. Mas a ideia e o argumento de Jesus basicamente é aquilo em que nós estabelecemos como visão para a nossa vida, vai afetar o todo daquilo que a gente vive. Parte disso é saber que se você tem a bênção de enxergar bem, assim como a irmã Artuélia está depois da sua cirurgia de catarata, você sabe que o olhar, a sua visão, aquilo que está diante de você, fica muito mais claro e muito mais fácil para que você consiga conviver ou viver a sua vida. Por outro lado, por exemplo, a irmã Miriam, nosso irmão Andy, por exemplo, que por uma série de circunstâncias perderam a sua visão, eles continuam a sua vida, mas com uma série de desafios muito maiores, porque já começam a ter alguns obstáculos para que faça aquilo que é o mais natural possível. Eu acho que eu já falei para vocês, mas eu tive a bênção de conhecer e conviver com a minha bisavó, Dona Joana Carnevale, uma italiana desse tamanhozinho aqui, piquititica de tudo. E que ao longo do tempo, por uma doença que ela pegou, ela também perdeu a sua visão. Mas ela sabia onde estava cada coisa da casa, e seja da forma que fosse, ela levantava. Se eu dissesse para ela assim, vó, eu estou precisando de tal coisa, queria tal coisa, onde é que está? Talvez você pensaria, como é que se pergunta para uma senhora idosa, cega, onde é que está tal coisa? Mas eu ficava igual uma barata tonta pela casa dela procurando. Ela simplesmente levantava, ia andando bem devagarzinho com as mãos na frente, e não é que a velhinha encontrava o que eu estava procurando? Porque ela sabia onde estava cada coisa da casa, e ela ia, com muito obstáculo na frente, mas ela conseguia manter ali as suas atividades. Então, quando nós alinhamos a nossa visão para aquilo que realmente importa, e pensando nas questões que são espirituais, da nossa segurança, e dessas ansiedades que nos tomam, se a gente põe a nossa visão naquilo que realmente interessa, todo o resto da nossa vida vai ser afetado pela visão que nós estamos colocando. Não é à toa que nesse mural aqui do lado você vai encontrar, dentre os valores da nossa igreja, em primeiro lugar, aquilo que é a nossa visão. Onde é que o nosso olhar está? É isso que vai chegar e contaminar, no bom sentido, todo o resto. Transborda para tudo que é lado. Da mesma forma, uma vez em que nós temos a nossa visão bem alinhada no nosso Senhor e nos valores que Ele estipula para nós, todo o resto da nossa vida também vai ser positivamente afetado por aquilo que nós estamos tendo à nossa frente. Isso significa dizer que se para nós é mais importante e é mais interessante que nossa segurança esteja firmada no nosso Deus e não no nosso dinheiro, nós vamos colocar o nosso olhar em Deus, e à medida que nós caminhamos com a visão ajustada nele, todo o resto do que importa para Ele vai importar para a gente. E a nossa vida agora é afetada não por essa ditadura do ter e do conquistar, mas a nossa vida é afetada pelos valores do reino de Deus sendo palpáveis na nossa vida como um todo. Por isso que se há luz nesse sentido do que importa para Deus, nós estamos muito bem. Mas se por outro lado, nós somos cheios dessa ganância e não é luz, mas é escuridão, então todo o resto será contaminado por escuridão. E isso na prática significa dizer que uma vez em que o nosso olhar é estabelecido e firmado na ganância, na vontade de ter, nesse ímpeto do inferno em conquistar acima de todas as coisas,
todo o restante da nossa vida vai ser voltado para servir aquilo que nós estamos almejando. E o problema com quem passa por esse tipo de experiência é que pouco a pouco, e não demora muito, os seus valores que deveriam ser os do reino de Deus, começam a ser colocados à venda, para saber quem é que paga mais pelos valores que você vai viver. Você começa a negociar os seus princípios mais básicos. Você começa a negociar aquilo que tem importância na sua vida com Deus. Você começa a negociar o seu tempo com família. Você começa a negociar a sua fidelidade nas contribuições daquilo que Deus espera de você. Você começa a negociar os dias que deveriam ser do Senhor, para que sejam agora o dia da celebração da ganância, do segundo, terceiro, quarto, quinto emprego que você quer ter. Não porque você precisa, mas simplesmente porque você quer ter mais e mais e mais e mais. E no fim das contas, a única coisa que vai sobrar é o dinheiro. E há um ditado que eu nem sei quem foi que disse ou escreveu, que existe gente que é tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro. Se os nossos olhos estiverem no lugar certo, tudo aquilo que envolve a nossa vida vai caminhar para a direção certa. E aí Jesus exemplifica isso da melhor forma. Ninguém pode servir a dois senhores. Diretamente o que Jesus estava dizendo para aqueles homens e mulheres que o ouviam, e para a gente aqui também, é dizer que se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos ser servos do dinheiro ao mesmo tempo. Uma coisa não combina com a outra. Porque enquanto um está dizendo mais, mais, mais e mais, há um Deus que está dizendo para a gente, abra mão do que você tem e viva de acordo com os meus valores. O melhor exemplo disso é aquele período do texto em que vai estar escrito na sua Bíblia, o jovem rico. Mas eu preciso sempre desmistificar isso, porque a gente acaba dizendo que o problema é o personagem que era jovem e tinha dinheiro. Leia o texto e você vai ver que era um homem rico que chegou até Jesus, não um jovem rico que chegou até Jesus. Mas enfim, feita a consideração, Pix dos jovens depois, segunda vez já esse ano que eu estou defendendo a gente, né? Mas, feita a consideração, o problema com aquele homem era um só. Ele conhecia a lei, ele conhecia mandamentos, ele reconheceu em Jesus alguém importante, mas no fim das contas, quando Jesus disse, só falta uma coisinha para você, meu filho, faz o seguinte, pega tudo aquilo que você tem, vende, doa aos pobres, aí você vem andar com a gente depois, pode ser? E o texto vai dizer que aquele homem voltou entristecido, não porque não podia caminhar com Jesus, mas voltou entristecido porque ele tinha muitas posses. E quando nós servimos ao dinheiro, é mais ou menos assim. Jesus está dizendo, segue, vem comigo, e o dinheiro está dizendo, olha o tanto que você tem, não vai por esse caminho não, vamos ganhar mais, vamos fazer mais, vamos inverter os valores, vamos servir ao dinheiro, no lugar de servirmos ao nosso Deus. Por isso, precisamos ajustar a nossa visão e saber que quando nós estivermos alinhados com o que realmente importa, a gente vai começar a se livrar dessas ansiedades que nós não precisamos carregar com a gente no nosso dia a dia. Amém, gente? Em terceiro lugar, a terceira lição é lembrarmos quem Deus é. Vamos lá? Lembrar. Jesus vai continuando agora para falar a respeito das preocupações da nossa vida, e ele insiste em dizer para a gente, em alguns desses exemplos, sempre dizendo, se isso é alguma coisa importante, se os lírios do campo estão bem vestidos, se as aves do céu que não semeiam, que também não colhem, que não tem despensa, que não tem nada, se eles têm tudo aquilo que precisam, quanto mais o Pai dos céus vai fazer por vocês também. A provocação de Jesus é justamente pegar comparativos daquilo que é mais trivial possível e atribuir todo esse cuidado à pessoa de Deus.
Em outras palavras, nós precisamos lembrar que se Deus é esse Deus grandioso a quem nós temos, como é que a gente não vai conseguir se livrar desse tipo de ansiedade que não precisamos carregar, do ter e do conquistar, se o Deus que nós servimos é o Deus que é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as finanças? Lembrar quem Deus é, meus irmãos, é muito mais do que um exercício de memorização. É muito mais do que simplesmente a gente ficar lembrando do que a gente aprendeu em algum lugar, no nosso curso de teologia, na EBD e coisas do tipo. Lembrar quem Deus é trazermos ao nosso coração o descanso de saber que esse Deus poderoso, soberano, que controla todas as coisas, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós chamamos de Pai na oração, e é o Deus que olha para nós e agora nos chama de filhos. É saber que o Deus soberano não é um Deus distante, mas é um Deus próximo de cada um de nós. Saber que o nosso Deus é o Deus que provê aquilo que a gente precisa, então nós estaremos descansando sob o cuidado desse nosso Deus. O problema é que na maioria das vezes nós queremos olhar para o nosso Deus e dizer assim: Deus, faz a lista do que é que o Senhor tem que me dar esse mês. Deus, faz a lista da porcentagem do meu aumento para esse ano, porque eu vou dizer para o Senhor aquilo que eu preciso e aquilo que o Senhor tem que fazer para mim. Não esquece não, Deus, anota aí legal. É esse o sentido que nós temos muitas vezes quando lemos o outro pedaço do texto que diz para nós, no verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós trocamos o todas essas coisas por tudo aquilo que eu quero. E aí, se de repente nós não temos aquilo que nós almejamos, ou se nós não alcançamos aquilo que essa maldição do ter e conquistar diz que nós devemos ter, então nós não damos mais valor à provisão do que Deus tem para a gente. Porque no fim das contas, se está lançando um carro novo, um carro híbrido, elétrico, Plus, Ultra Power, e Deus me deu um Fusca, então eu acho que Deus está meio descalibrado nas suas proporções, porque na verdade o que eu quero não é o que Ele me deu. E até mesmo esse referencial para a gente não vale não, porque Deus tem um compromisso com a gente, com o básico daquilo que a gente precisa para viver. Se Jesus está dizendo todas essas coisas, é porque antes Ele já falou de alguma coisa. Roupas e comida, o básico da nossa existência. Aquilo para garantir que você vai viver e você vai ter o que você precisa e não o que você quer, eu estou garantindo para vocês. Por isso, uma vez que vocês, discípulos, uma vez que nós, igreja, somos então parte desse reino muito maior do que a sociedade que a gente vive, buscar a vontade de Deus dentro do reino de Deus é a certeza que aquilo que é básico para a gente, nós vamos receber da parte de Deus. E no fim das contas, isso devia ser a nossa alegria. A alegria com o básico e com o simples. A alegria com aquilo que nós ganhamos e não com aquilo que nós desejamos. A alegria de saber que a provisão de Deus muitas vezes se manifesta no arroz com ovo do nosso dia a dia e não com o rodízio da churrascaria da data especial. É saber que muitas vezes quando o almoço for o miojo, é tão bênção para nós quanto quando o almoço for a lasanha, por exemplo. É saber que se você voltar para casa hoje e a sua janta for o lanche da cantina, Deus está provendo para você, tanto quanto se você chegar em casa e pedir uma pizza para comer. Está entendendo quais são as proporções? E eu automaticamente acabo voltando os meus olhos lá para o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Deus, com o povo no deserto, proveu para eles aquilo que eles precisavam. Vocês lembram o que foi que Deus alimentou aquele povo? Foi maná e
codornizes. Pão e frango, digamos assim, né? Os maldosos diriam que são pão e pomba, mas não era pomba, era um negócio meio como um frango mesmo, né? Digamos assim. Deus proveu, inclusive, na dieta, o carboidrato e proteína. Deus atento às necessidades do corpo, da fisiologia daquele povo. Agora, você acha que você está no deserto, sem a chance de conseguir nada, você ia se contentar comendo maná e codorniz todos os dias? Ou você ia fazer o protesto do deserto, para dizer que estava faltando um suquinho de uva também ali naquela dieta? Queridos, o nosso coração é inclinado à insatisfação em todas as coisas. Mas quando nós somos confrontados pela verdade, pela beleza de quem Deus é, a gente se contenta, não no sentido de dizer, é o que tem para hoje, mas a gente se contenta no sentido de dizer, graças a Deus pelo que eu tenho hoje, porque a gente sabe que sendo o muito, o elaborado ou o simples, do mais chique ao mais cotidiano, Deus provê em todo tempo aquilo que a gente precisa. A questão é que a gente não vai para o Instagram tirar foto do arroz com ovo. A gente tira foto do churrasco. A gente não vai para o Instagram tirar foto da maçã. A gente vai tirar foto com os bolos e os brownies da Maju Doces, quando a gente compra, não é? Por que é que nós temos tanta dificuldade em celebrar o simples? E a resposta é que nós estamos deixando o nosso coração ser cheio pela ansiedade do ter e do conquistar, quando a gente olha para aquele povo que vive mentindo na rede social, e a gente acha que aquilo é a verdade sobre todas as coisas. Eu conheço um rapaz, na verdade um filho de um pastor amigo meu, que ele é chefe de cozinha em um restaurante chique, e ele diz que tem um rapaz que ele gosta de visitar ali a cozinha e tal, e esse rapaz vai lá no restaurante uma vez por mês, vai comer ali a sua refeição, mas ele vai na cozinha e ele vai tirando foto de prato por prato. E cada dia da semana ele posta uma foto diferente do prato que ele sequer comeu, mas ele tem que mostrar que tem. E aí, a satisfação se torna nada mais, nada menos do que fabricada. E a verdadeira satisfação, que é lembrar de quem é o Deus que provê todos os dias para a gente, acaba ficando sendo secundária. Mas eu garanto a você, que se você alimentar o seu coração todos os dias, lembrando do que a Bíblia fala sobre o Deus que cuida da gente, você vai começar a se livrar desse tipo de ansiedade, do ter e do conquistar. Porque para a gente, como a gente cantou hoje aqui inclusive, se nós queremos a Deus mais do que o ouro, mais do que os bens, e se a porção do que interessa da nossa vida é o nosso Deus, nossa satisfação vai estar no nosso Deus. Simples assim. E por último, nós precisamos lembrar uma coisa óbvia, mas que se a gente lembrasse, faria muita diferença para a gente. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Tem coisa mais óbvia que isso, mas a gente não consegue viver assim, não é não? É difícil a gente viver assim. E Jesus encerra o texto justamente dizendo isso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É bem verdade que esse não é um lembrete muito animador da parte de Jesus, né? Porque ele está enchendo a gente de esperança e depois vai dizer assim, ó, não esquenta não que você vai sofrer um pouquinho por dia. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Mas no fim das contas, irmãos, lembrar que cada dia é um dia, é saber que a gente precisa viver um dia de cada vez. E por mais que você tenha o melhor planejamento, o melhor fluxo financeiro, o melhor dos melhores planejamentos financeiros, estratégicos e de viagem, sempre você vai ter uma surpresa. Sempre. Eu não esqueço do dia que o André deu um curso para a gente aqui de finanças, e ele inclusive nos orientou, e se você não fez, você tinha que fazer,
Ou inclusive a gente podia refazer, né, André? Uma versão 2 do nosso curso, porque é muito bom. A gente precisa ter uma margem para surpresas de todos os meses. Porque você consegue prever, talvez, os ganhos que você vai ter durante o ano. Você consegue prever o retorno dos seus investimentos. Você consegue prever, de alguma forma, a porcentagem do CDI da caixinha do banco digital. Você prevê uma série de coisas, mas você não consegue prever quando é que você vai ficar doente. Você não consegue prever quando a empresa para a qual você trabalha vai falir. Você não consegue prever, caso você seja um bom funcionário, quando é que você vai ser mandado embora. Você não prevê quando o seu carro vai quebrar e vai fundir o motor e vai bagunçar todo o seu orçamento. A gente não consegue prever esse tipo de coisa de um dia para frente, de um mês à frente, de um ano para frente, é impossível. A gente sempre vai precisar lidar com as surpresas de cada dia, sempre. E aí, Jesus não está dando uma lição para a gente de como superar o problema daquele mês. Mas o que Jesus está garantindo para a gente é que mesmo tendo os problemas de cada dia, nós sempre vamos ter graça de Deus para suprir aquilo que a gente precisa, mesmo com os problemas que aguardam a gente. E quando nós somos tomados por essa verdade da Bíblia para nós, meus irmãos, nós também nos livramos dessas ansiedades, por saber que não importa como, quando ou onde, o Deus que provê, do mais simples ao mais elaborado, o Deus que provê nos momentos de mais fartura e de mais simplicidade, é o mesmo Deus que nos acompanha dia após dia, e que não esquece daquilo que a gente realmente precisa, não daquilo que a gente quer, mas daquilo que nós de fato precisamos para enfrentar todos os dias. Por fim, então, se nós dermos atenção a todas essas lições do que Jesus propôs para nós, nós tiramos essas conclusões para que a gente não esqueça, que é: desfrute do dinheiro com sabedoria. Tudo isso que Jesus está dizendo para a gente não é para, de alguma forma, tentar convencer a gente a não usar o dinheiro que a gente tem. Pelo contrário, é muito legítimo você usufruir desse dinheiro, contanto que seja com sabedoria e com uma lição que é extremamente importante. Enquanto você deixar o dinheiro te usar, você nunca vai usar o dinheiro. O dono do dinheiro é você, e não é o dinheiro que move o seu coração, ou pelo menos, não pode ser. Eu já falei para vocês, mas vale lembrar que esse exemplo ficou na minha cabeça. Um pastor amigo meu, pastor de uma igreja relativamente grande, ele recebe um salário relativamente compatível à grandeza da sua igreja. E Deus tem o abençoado muito lá. E ele disse que um dos problemas dele é conseguir administrar o dinheiro que ele ganha, que é bem mais do suficiente que ele precisaria para sobreviver. E Deus vai abençoando ele de uma forma que ele tenta cuidar do próprio coração dele. E o que ele faz geralmente? Ele passa lá na igreja dele, tem uma quadra ao lado. E essa quadra fica aberta a semana toda para a meninada do bairro, da escola, ir jogar bola à tarde lá. E às vezes ele chega para trabalhar ou no meio do expediente dele na igreja, e ele vê lá 10, 20 meninos jogando bola. Ele vai numa padaria, ele pega alguém que está vendendo na rua, e ele compra de uma vez só 100, 200, 300 reais de sorvete para as crianças. Ou ele vai e compra Coca-Cola. Teve um dia que ele lotou o carro e levou todo mundo no McDonald's para comer o que eles bem quisessem. E alguém foi lá e falou assim: pastor, mas você não acha que está gastando demais com essas coisas, não? E ele tem a maior alegria de dizer: não, eu faço isso aqui, que quando eu vou comprar, o meu coração está me dizendo assim: sério que você vai gastar 300 reais de picolé? Sério mesmo? Mas ele sobrepõe a voz do coração para dizer: dinheiro, cala a boca, que quem manda em você sou eu. Eu vou te gastar como eu quiser. E ele gasta com o que ele não gastaria, só para cuidar e orientar e educar o coração dele, de que quem manda no dinheiro é ele, e o dinheiro não manda nas escolhas e naquilo que ele vai fazer. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar e confiar na provisão de Deus, acima da previsão que nós temos para os nossos orçamentos. Confiar no que Ele nos dá, e não necessariamente naquilo que nós estamos vendo
apenas. E em terceiro lugar, descansar o nosso coração, sermos generosos e servirmos somente a Deus. E ponto final. Cuidando dessas coisas, meus irmãos, e dando atenção a essas 4 simples, mas profundas e desafiadoras lições que o Senhor Jesus nos dá, nós conseguiremos viver livre dessas ansiedades que o cotidiano traz para a gente e começar a viver de fato, com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que nós servimos aquele que é o dono de todas as coisas, e isso basta para o nosso coração. Amém? Eu não quero que tenha soado para você que você não precisa ser alguém precavido com as suas finanças ou responsável com elas. Isso tudo está implícito, mas não significa que você deva servir ao dinheiro e às riquezas que aparentemente o nosso mundo nos dá. Amém, gente? Amém. Vamos orar? Se você puder, fique de pé mais uma vez. Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ajude a ajustar o coração com essas lições que nós aprendemos hoje. Oremos. Ó Deus, mais uma vez, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, em saber que tudo aquilo que nós temos ou aquilo que nós achamos que precisamos ter, muitas vezes toma o nosso coração, Pai. E o dinheiro, o salário, a conta, o extrato, o que seja, começa a dominar o nosso coração e fazer os planos que, na verdade, nós deveríamos fazer baseados no Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor nos livre, Deus, da falsa sensação de que o dinheiro é que vai ser a solução para a nossa vida, de que os nossos ganhos serão o ápice daquilo que nós teremos, ou ainda, de que aquilo que nós desejamos de forma pecaminosa será, na verdade, aquilo que vai trazer significado para as nossas vidas, Pai. Mas que nós possamos reverter tudo isso em saber que o dinheiro é apenas uma ferramenta que o Senhor nos deu para administrarmos enquanto vivemos nesse mundo, porque a nossa verdadeira riqueza, o nosso verdadeiro tesouro é o Senhor, Pai. Por isso, Deus, que essa verdade inunde o nosso coração, para que nós possamos ajustar a nossa vida e viver da forma que o Senhor quer que a gente viva, seguindo as Tuas ordens, para que a gente possa viver uma vida mais satisfeita, uma vida mais leve e uma vida que principalmente agrade ao Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Por isso, Deus, cuida das nossas fraquezas, nos ajuda com aquilo que, de alguma forma, nos impede de vivermos esse ideal do Senhor e nos ajuda a termos uma vida melhor para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa as nossas vidas, nos ajuda cada vez mais. Que o Senhor cuide da nossa semana, que o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que fizermos e que nós possamos viver mais uma semana, certos que nós dependemos apenas do Senhor, Pai. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja conosco hoje e eternamente, até que o Senhor volte para nos buscar. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana, que seja uma semana de exercício na dependência. Hoje nós estamos com um pouco menos de gente devido ao feriado, então eu acho que dá para você dar um abraço em todo mundo aí antes de ir embora, não é não? Desejo uma boa semana aí, abrace o suor se for necessário, e Deus nos abençoe. Nos vemos na cantina.